Renata, quero te dar aqui as boas-vindas à série Segredos da Interpretação Bíblica. Essa série é uma série onde você vai aprender como descobrir os tesouros mais profundos da Bíblia, da Palavra de Deus, no estudo, na interpretação bíblica. Hoje nós estamos começando com o primeiro episódio. O título, que eu escolhi para esse episódio é Isto faz toda a diferença na interpretação bíblica. O que será que faz toda essa diferença? Bom, para você entender um pouquinho melhor, eu vou contar o que me levou a compartilhar esse conteúdo com vocês hoje. Inclusive eu tinha planejado de fazer outro conteúdo, mas eu decidi fazer isso aqui. Mas antes eu quero dizer para você que qualquer dúvida que você tiver, você pode colocar aqui nos comentários, seja você assistindo ao vivo, seja você assistindo essa gravação, que eu vou ler os seus comentários e eu vou estar respondendo à medida do possível, tá bom? Então vamos lá. Só para você entender do porquê que eu decidi falar desse assunto, eu estou aqui em Portugal fazendo uma missão. Então nós fomos chamados para cá, minha esposa e eu, para fazermos uma missão de revitalização de um projeto missionário aqui. Não sei se você sabe, mas a Europa é uma região bem desafiadora em relação à pregação do evangelho, por conta do secularismo e tudo mais, uma sociedade pós-moderna, né? Então, as pessoas elas são mais fechadas para a questão da palavra de Deus, do evangelho. Então, só para vocês terem uma noção, aqui é bem diferente do Brasil. No Brasil, a gente não tem problemas legais, vamos dizer assim, de você levar, por exemplo, alguma coisa na casa da pessoa, de bater na porta dela e deixar no correio, não é? Então muitas vezes você distribui literaturas, folhetos falando sobre as coisas da Bíblia. Então aqui você não tem essa liberdade de fazer isso, certo? Na verdade existem leis que proíbem de fazer algumas coisas nesse sentido. Então você não pode abordar as pessoas na rua de qualquer forma. Então é um pouco mais restritivo, sabe? É um desafio muito maior. E quando a gente veio para cá, para essa missão, a gente entendeu que nós estaríamos lidando com uma cultura totalmente diferente que a nossa. Então, os desafios já seriam grandes pelo fato de ser uma cultura totalmente diferente. E aí, quando a gente se deparou com essa diferença, esse choque cultural, né? Ou seja, uma diferença entre uma cultura e outra, a gente teve uma conversa com uma mentora nossa. Então, existe uma pessoa que faz uma mentoria conosco, né? Desse processo de imersão transcultural, missão transcultural. E aí ela falou bastante sobre essa questão do choque cultural e tudo mais. Foi o primeiro encontro que nós tivemos com ela depois da nossa vinda para cá. E aí foi interessante que nas conversas que a gente teve, eu pedi para ela me relembrar alguma coisa que ela já tinha falado antes no treinamento que a gente teve, e ela mencionou sobre os tipos de valores que cada cultura tem. E aí, quando ela falou disso, ela mencionou, olha, tem uma autora de um livro, a autora do livro The Culture Map. Ela descreve bastante essa diferença cultural, né? Quando você compara uma cultura com um país e outro e tudo mais. Ela fala mais numa linguagem empresarial, porém, ele também contribui bastante para a questão da missão e tudo. E ela recomendou a gente assistir, ler o livro e tudo. E aí, uma das coisas que essa autora ela fala, porque ela descreve ali 8 categorias, onde ela faz um contraste entre culturas de países diferentes. E uma dessas categorias é da comunicação. Então ela disse o seguinte, quando a gente compara dois países e a gente vai analisar a comunicação desses dois países, nós conseguimos dividir em 2 tipos. Então nós temos um estilo de comunicação, que é uma comunicação de alto contexto cultural, e um outro tipo de comunicação, que é um baixo contexto cultural. Então, todos os países eles vão estar dentro dessa, vamos dizer assim, de um diagrama, ele vai estar entre um extremo e outro. Então, quando a gente vai fazendo as comparações dos países, a gente consegue colocar, vamos dizer assim, no espectro, né? Onde cada um ficaria. E aí, por exemplo, o Brasil ele é considerado um país que ele fica pro lado de um alto contexto cultural, porém já próximo do centro.
E se a gente for comparar com o Japão, ele já fica o extremo. De todos os países que ela fez a pesquisa, o Japão ele fica no extremo do lado direito ali da alto contexto cultural. Já os Estados Unidos ele fica no outro extremo, que é o baixo contexto cultural. E o que seria esse contexto cultural? Então são duas coisas que influenciam esse estilo de comunicação. O primeiro aspecto é a língua, então a estrutura da língua, a origem da língua, ela tem uma influência. Então, a maioria das línguas anglo-saxônicas, que no caso o inglês, né, eles têm uma tendência de estar mais para o lado do estilo de comunicação baixo contexto cultural. E as línguas, por exemplo, latinas, elas têm uma tendência de estar do lado direito, onde tem um alto contexto cultural. Por quê? Porque são línguas mais antigas, tá? Então, por isso que tem um alto contexto cultural, por ser uma língua mais antiga, que são origem do latim, o latim é uma língua bem antiga, então tem essa influência. Mas o histórico cultural também tem uma força maior em relação a isso. Então, por exemplo, o Brasil, apesar de ter uma língua latina, de origem latina, então português, nós não temos um alto contexto cultural comparado com outros países de origem latina. Então eles têm uma comunicação mais pro lado do contexto, do alto contexto cultural, do que o Brasil. O Brasil fica quase ali no meio. E o que seria, vou dar exemplos aqui de o que seria esse estilo de comunicação, tá? Para vocês verem na prática, eu só fui dando exemplo de país. Um alto contexto cultural é o tipo de comunicação onde as pessoas elas não se comunicam de uma forma muito explícita, muito detalhada. Então eles se comunicam de uma forma mais implícita, ela deixa a mensagem meio que no ar. A pessoa, para ser um bom comunicador desse contexto cultural, que é de alto contexto cultural que a gente está falando, eu estou chamando do lado direito do espectro, as pessoas elas têm que saber ler nas entrelinhas. Ela precisa entender o que está implícito, o que está nas camadas ali, entendeu? E já é diferente do outro lado, que tem o estilo de comunicação de baixo contexto cultural, é um estilo de comunicação que a pessoa ela precisa deixar tudo explícito, tudo bem detalhado, se for necessário até mesmo repetir a informação. E um bom comunicador é aquele que deixa tudo bem claro, que deixa tudo bem explícito, ele não deixa margem de dúvida para o que ele falou e até repete se for necessário. Esse é um bom comunicador dentro desse contexto. Por exemplo, nos Estados Unidos é assim, tá? E aí vamos pensar em algumas coisas, alguns exemplos práticos de como fariam diferença. Por exemplo, uma criança que ela cresce num contexto de alto contexto cultural, desse estilo de comunicação de alto contexto cultural, ela é o tipo de criança que quando ela olha para os pais, ela já consegue perceber uma aprovação ou reprovação dos pais. Já uma criança que está num contexto do estilo de baixo contexto cultural, do lado de cá, como por exemplo os Estados Unidos, a criança ela precisa ter tudo bem esclarecido para ela. Então, é como se fosse assim, coloca na geladeira uma lista de coisas que são certas e erradas para a criança fazer. Então, como está muito explícito, está bem claro ali, então ela vai seguir aquilo, entendeu? Ela vai conseguir entender o que ela precisa fazer. Então, um exemplo que foi interessante foi ela contando no livro que um dia ela estava na Índia e ela chegou num hotel e quando chegou ela estava com muita fome. Ela falou, a única coisa que eu quero saber agora é de almoçar. E ela chegou, o rapaz do balcão, ela perguntou para ele onde é que teria um restaurante que ele recomendaria ela comer. E aí ele pegou e falou o seguinte, olha, tem um restaurante tal, e falou o nome do restaurante lá. E esse aqui é o melhor restaurante, você não pode deixar de comer lá. E ela falou, que bom, é isso que eu preciso, né? Ele falou, você vai atravessar a rua, virar à esquerda, e depois de um mercado você vai ver o restaurante com o nome lá escrito. Aí ela, ok. Ela foi lá, atravessou a rua, olhou pro lado esquerdo, não vi nenhum restaurante. Aí ela voltou. Aí daqui a pouco ela voltou, aí já com a cara assim, né, de não consegui encontrar ele. Ah, você não conseguiu encontrar? Tudo bem. Olha, você vai lá, você vai atravessar a rua, vai virar à esquerda, vai caminhar um pouco, e aí depois de um mercado você vai ter o nome ali do restaurante. E ela foi lá, atravessou a rua, ela andou uns 2 minutos,
E ela ficou olhando para um lado, olhando para o outro. Aí ela falou assim, mas será? Aí ela viu meio que um bequinho assim, né? Ela falou, mas será que é ali que eu tenho que ir? Ela ficou preocupada, falou, não, ali tá meio perigoso, né? Um monte de gente vendendo as coisas no meio da rua e tal. Ela falou, não é possível. E ela voltou de novo lá pro hotel. Quando ela voltou lá no hotel, ela, olha, me desculpe, mas eu não consegui encontrar. E aí ele foi, não, tudo bem, eu vou te levar lá. E aí ele foi com ela. Aí eles atravessaram a rua, andaram uns 10 minutos na calçada, aí depois eles viraram à direita e passaram por um banco enorme. E aí chegou lá num mercado bem grande, aí subia as escadas ao lado do mercado e tinha uma placa amarela com o título ali, o nome, né, do restaurante. E ela ficou pensando assim, né? Nossa, mas ele não podia deixar mais claro, falar pra mim que eu tinha que, depois que atravessar a rua, andar uns 10 minutos, e aí depois é que eu viria um banco, tem um banco enorme ali, eu subiria as escadas e teria lá em cima escrito de amarelo o título do restaurante. Só que aí depois ela lembrou, né? Ela falou, olha, eu tô numa cultura totalmente diferente. Talvez o recepcionista lá do hotel deve estar pensando, coitada, ela não vai conseguir ficar nenhuma semana aqui, vai ficar perdida, totalmente perdida. Porque são formas diferentes de comunicação. Pessoas daquela cultura, elas já estão mais acostumadas, elas vão conseguir, por poucas informações que eles dão, eles já vão conseguir entender nas entrelinhas. Então, quando ele falou para virar à esquerda, não necessariamente ia estar próximo, né? Ou seja, eu vou ter que andar até chegar no local onde ele informou da próxima referência, né? Mas isso é uma coisa que ele não deixa claro. Por quê? Porque na cultura deles, eles deixam as coisas muito implícitas. Eles dão informações que são suficientes para a pessoa ela pegar pelas entrelinhas. E é uma forma deles se comunicarem, entendeu? E aí quando eu estive estudando sobre isso, foi algo interessante, porque cada região tem uma forma diferente de se comunicar, a gente precisa saber qual que é a comunicação da região onde a gente está fazendo uma missão. Só que eu fui pensando agora sobre a questão da realidade da Bíblia. Porque quando a gente pensa no aspecto bíblico, inclusive até nesse estudo dela, ela também fez uma pesquisa com o país, né, de Israel atual, e claro que tem uma diferença do Israel de hoje para da época, mas algumas semelhanças também. E o Israel atual, ele se encontra num contexto também de alto contexto cultural, nesse estilo de comunicação, onde as coisas elas não são muito explícitas, as coisas ficam muito nas entrelinhas. E aí, quando eu entendi essa diferenciação da maneira de se comunicar, foi quando dei aquele, sabe quando dá aquele insight na sua cabeça? E eu fiquei assim, gente, então é por isso que na Bíblia tem coisas que, enfim, não é muito claro. Inclusive, teve muita época que eu ficava perguntando, mas por que não deixou mais claro isso aqui, né? Porque apesar da gente estar, né, ali, de ser considerado um país que tem um estilo de comunicação de alto contexto cultural, o nosso não é tão pro lado do extremo quanto países como Israel, Japão, a maioria dos países da Ásia, entendeu? Então eles têm isso de uma forma mais forte. E aí eu fiquei pensando, esse é um aspecto cultural da Bíblia. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente precisa entender a cultura da época. E a forma dele se comunicar influencia também. É por isso que Jesus ele ensinava muitas coisas através de parábolas e algumas pessoas entendiam, algumas pessoas não entendiam. Mas por quê? Porque naquele contexto, o que ele falava já era necessário para que as pessoas daquela cultura conseguissem entender. Um exemplo disso é uma coisa muito comum de ter na Bíblia, no Novo Testamento. No Antigo Testamento tem também, mas no Novo Testamento tem muito mais, que são alusões. Então o que é uma alusão? Eu vou falar de um texto bíblico, ou eu vou falar de algum episódio, alguma coisa que está acontecendo. Então, no caso da Bíblia foi escrito, né? Então, o profeta, o apóstolo, ele escreveu pensando em alguma história da Bíblia do Antigo Testamento, alguma passagem do Antigo Testamento. Mas nem sempre ele deixa claro isso. Nem sempre ele diz o que ele tinha em mente na hora que ele escreveu. Então a gente precisa aqui buscar nas entrelinhas e entender o que o autor que escreveu ali estava pensando. Isso é interessante. Por quê? Porque é a maneira deles se comunicarem. Com certeza era mais fácil para um judeu
saber qual era o texto que estava sendo feito a alusão do Antigo Testamento do que uma pessoa como nós, que temos um estilo de comunicação bem diferente. Então isso foi bem legal. Isso chama a atenção da importância que tem a gente fazer um estudo histórico-cultural da Bíblia. O que é um estudo histórico-cultural? É a gente estudar a Bíblia à luz dos eventos e acontecimentos históricos daquele período e também à luz da cultura, dos costumes e dos hábitos que as pessoas tinham naquela época. Então a gente precisa entender esses aspectos, como por exemplo esse aspecto do estilo de comunicação. Isso com certeza já vai abrir sua mente para, na hora de você estudar a Bíblia, você entender, opa, aqui com certeza tem alguma coisa nas entrelinhas que eu preciso descobrir o que é. Então eu preciso entender o que o autor quis dizer que ele não deixou explícito. Então isso aqui é muito importante, tá? Vou dar mais um exemplo aqui do que seria algo que fica implícito, né? Quando João Batista, ele viu Jesus ali próximo do batismo de Jesus, ele fala, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista está dizendo isso, ele deixou algumas coisas implícitas. Uma delas era que Jesus era o cumprimento de todo o sistema sacrificial que tinha no Antigo Testamento. Então, todos aqueles sacrifícios no santuário que eles faziam apontavam para o Messias que morreria, se sacrificaria para pagar o preço do pecado. Então, tudo isso está implícito na fala de João. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Ele não deixou explícito. Olha, Jesus é o cumprimento de todos os sacrifícios que tinham no Antigo Testamento. Não, ele não deixou isso explícito. Ele falou apenas uma frase e agora as pessoas têm que associarem nas entrelinhas, entendeu? Então esse aqui é um exemplo que é muito conhecido, que com certeza você já sabe o significado do que é este é o Cordeiro de Deus, mas só para você perceber, isso já foi ensinado pra gente, o que significa, mas a pessoa que teve que, quando estuda isso, sem ter aprendido de alguém, para chegar a essa conclusão, ela tem que entender nas entrelinhas, entendeu? Então, por isso da importância da gente usar, fazer um estudo da Bíblia à luz do aspecto histórico-cultural. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue entender melhor o que passava na mente das pessoas, os acontecimentos ao redor daquela época. Então é muito importante. E aí eu estou dando exemplo só da questão da comunicação, né, que é um aspecto da cultura. Mas tem vários outros que a gente precisa estudar. E se eu não fizer um estudo histórico-cultural, o que pode acontecer? O que pode acontecer é da gente fazer uma interpretação distante da interpretação real por conta da diferença cultural. Então, a gente ler a Bíblia com os olhos da nossa cultura é um erro gigantesco, porque não foi escrita no mesmo contexto cultural que nós estamos. Então, algumas expressões na Bíblia, elas têm significados totalmente diferentes do que nós talvez podemos entender hoje. Eu vou dar mais um exemplo para você. Tem um texto na Bíblia que Jesus chama uma pessoa para poder seguir ele, e ele fala assim, olha, mas deixa eu ir lá e enterrar os meus pais, né? Sepultar os meus pais, na verdade, é a expressão que ele fala. E aí Jesus fala assim, olha, deixe que os mortos sepultem os mortos. E aí algumas pessoas pegam esse texto e interpretam como, fala assim, olha, o que Jesus quis dizer é, deixe que as pessoas que são mortas espiritualmente sepultarem os outros que são mortos espiritualmente. Você tem que cuidar das coisas que é para quem é vivo espiritualmente. Talvez você já até ouviu essa interpretação sobre esse texto. Mas não tem nada a ver com o que Jesus realmente estava querendo dizer. Porque essa era uma expressão que era comum na época. Falar assim, mortos, sepultarem os mortos. É por quê? Porque naquela época, quando as pessoas quando elas morriam, elas não eram enterradas, elas eram sepultadas. Então, eles abriam um sepulcro, né, geralmente em rochas, cavernas, e a pessoa era embalsamada e tudo mais, era toda enrolada e colocava ela ali. Depois de um bom tempo, que já tinha o corpo todo, estivesse todo decomposto, pegava os ossos, colocava dentro de um ossuário, e colocava junto com outros familiares que já estavam com o ossuário ali, entendeu? Então, os mortos ficavam próximos dos outros mortos. Então, Jesus ele tá usando essa expressão, que é uma expressão idiomática.
de uma coisa que era comum na cultura da época. Ou deixe que os mortos sepultem os mortos. Olha, já tem pessoas que fazem esse trabalho e que vão colocar os seus pais para poder, né, quando eles morrerem, eles estarem sepultados e os ossos deles serem colocados junto dos outros. Você não precisa fazer isso. Você tem que fazer o quê? Você tem que me seguir. Porque quando o menino falou isso, ele não falou assim, olha, meus pais morreram, deixa eu lá enterrar eles. Não, ele está dizendo o seguinte, deixa meus pais morrerem primeiro, depois que meus pais morrerem, que aí o corpo deles decomporem, aí tiver só os ossos, eu colocar no ossuário e aí eu colocar junto com os outros lá da minha família, aí sim eu vou te seguir. Ou seja, isso poderia demorar anos. Anos. Então, se os pais morressem 5 anos depois, ia demorar pelo menos 6 anos até ficar só os ossos. Mas Jesus não iria esperar esse tempo todo. Jesus está falando, eu quero que você me segue agora. Entende? Então, olha a diferença que pode fazer quando a gente olha para a Bíblia com uma lente, né, vamos dizer assim, da nossa maneira de enxergar, da nossa visão de mundo, com as nossas culturas, tá? Então a gente não pode deixar de estudar a Bíblia sem analisar os aspectos tanto históricos quanto os aspectos culturais, porque isso faz um distanciamento da interpretação correta, tá bom? Então, como que a gente pode então estudar a Bíblia à luz do contexto histórico-cultural? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente tem que fazer algumas identificações. Então a gente tem que identificar quem são os personagens e quais são as funções desses personagens na sociedade. Então, por exemplo, sacerdote, profeta, levita, saduceu, guardião romano, centurião romano, perdão, publicano. Então, todos esses personagens a gente precisa identificar e estudar quais eram as funções, qual que era o que eles representavam para a sociedade, como que as pessoas viam aquelas pessoas, tá? Você também precisa identificar as instituições. Então você tem o templo, você tem a sinagoga, né? Você tem o sinédrio, entre várias outras instituições que você também precisa entender esses aspectos. Também os locais. É importante você entender aonde ficavam os locais. Você procurar em mapas, né? Em atlas bíblico, fazer pesquisa sobre a distância entre um local e outro, para você poder perceber assim, olha, quanto tempo demoraria para uma pessoa ela andando a pé, porque era a forma mais comum das pessoas andarem, né? Principalmente Jesus e tudo, ou lá no Antigo Testamento com Abraão. Então, quanto tempo demoraria para a pessoa andar de um lugar para outro, né? Observar se esse local ele ficava no alto das montanhas, se esse lugar ficava nos vales, se era um local frutífero, se era um lugar mais deserto. Então são coisas que você precisa observar sobre os locais também. Outra coisa é estudar os acontecimentos históricos, tá? Então você sabe o que aconteceu nessa época, que ano foi que isso aqui foi escrito, ou sobre que época que isso aqui está sendo escrito. Porque às vezes a pessoa escreve anos depois, né? Mas na época, a história que está sendo contada, essa história aconteceu em que ano? Será que tem como a gente descobrir? E depois que eu descubro, quais são os acontecimentos históricos daquela região que vão me ajudar a interpretar e entender o que está acontecendo aqui nessa história? Outra coisa também são costumes, né, da época. Então, quais eram os costumes que as pessoas tinham em relação a esse assunto que a gente está vendo aqui nesse texto bíblico, tá? Outra coisa, aí você pode se utilizar de livros que falam sobre a questão da cultura bíblica, ou também livros de arqueologia bíblica. Então são materiais que você pode buscar informações sobre esses aspectos também, ou comentários bíblicos, tá? Mas sempre, claro, você vai utilizar isso depois de você fazer um estudo pessoal, de você levantar essas informações, de você identificar, de você refletir sobre o texto bíblico. Não é que você vai primeiro olhar ali já o comentário bíblico e tudo, porque isso é uma coisa que nunca é bom a pessoa fazer. Porque quando a gente vai estudar um texto bíblico, e antes da gente fazer um estudo pessoal, a gente já lê comentário bíblico, a gente já pegar ali livros sobre aquele assunto, a gente vai ficar dependendo do estudo de outras pessoas. E aí você não desenvolve uma devoção pessoal com a palavra de Deus. Então tem o seu lugar, isso que é extremamente importante, mas deixa claro que isso é no segunda instância, depois de você ter esse estudo pessoal,
Claro, você faz esse estudo pessoal e depois mais pra frente eu vou falar mais sobre essa questão do estudo pessoal. Mas esse estudo pessoal, você não vai fechar assim, falar, ah, beleza, estudei e já interpretei. Não. Agora você vai fazer observações, você vai tirar suas conclusões e vai começar a comparar as conclusões que você teve com essas informações que você vai recebendo. Então, será que essas informações agregam a conclusão que eu já fiz do estudo bíblico? Ou será que elas vão mostrar para um lado totalmente diferente? E talvez a minha interpretação esteja errada. Então, é importante você fazer essa comparação. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai falar contigo, ele vai iluminar a sua mente para você fazer essa jornada de estudo, tá? Então é importante você fazer o estudo pessoal, mas também é importante você buscar essas outras informações, ok? Então só para a gente poder fechar aqui, mais um exemplo de uma questão cultural. Então, no Evangelho de João, no capítulo 13, nós temos aqui o famoso episódio, né, do lava-pés. Então Jesus lava aqui os pés dos discípulos, mas vamos só observar alguns detalhes aqui do texto. Então João capítulo 13 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhes Pedro: Nunca me lavarás os pés, Senhor. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: Quem já se banhou não necessita senão lavar os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estão limpos. E aí depois ele vem trazer uma lição agora. Depois de ter lavado os pés, tomou os vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Então, de novo, olha o aspecto da questão da comunicação, né? Então, Jesus ele não deixou claro. Ele estava ali, começou a lavar os pés e ele queria que os discípulos entendessem aquilo ali só pela atitude dele. Verso 13. Vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Então aqui é interessante porque naquela época era comum que quando uma pessoa, um convidado de honra, chegasse na sua casa, você tinha ali um servo, um escravo familiar, vamos dizer assim, né? Porque dentro da cultura de Israel, um escravo de um judeu, ele tinha uma condição bem melhor do que vários outros escravos. Não é que era certo, mas mesmo assim ainda tinha uma maneira de lidar diferente. Mas enfim, de qualquer forma, era um escravo. E sobre a questão do porquê que a Bíblia fala sobre escravidão de outras pessoas, enfim, é um outro assunto. Mas o fato é que eles tinham esse costume. Então, o certo era, Jesus, por ser um convidado especial, eles deveriam ter colocado ali um servo para poder lavar os pés de Jesus. Porque eles andavam em regiões muito areosas, então pegavam muita poeira nas sandálias. Então, quando ele chegasse dentro de casa, o certo era ter um servo para poder lavar os pés de Jesus, para poder retirar as poeiras e tudo mais, para que ele pudesse agora fazer parte da mesa. Só que nenhum dos discípulos fizeram isso. Não tinha um servo, porque eles não andavam com escravos, e Jesus chegou lá e ninguém lavou os pés dele. E ele era a pessoa de maior honra, vamos dizer assim, né? No meio deles. Ninguém fez isso. Só que Jesus, que é o Senhor, o Mestre, ele foi lá e se colocou na posição de servo, de um escravo, para lavar os pés de Jesus, dando uma lição de humildade. Dizendo o quê? Que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou.
Então ele está dizendo o seguinte, olha, se vocês que são meus discípulos não são maiores do que eu, vocês devem fazer a mesma coisa. Porque eu fiz aqui um ato de humildade e vocês também devem fazer esse ato de humildade. Então esse aqui é um aspecto cultural, de um costume, um hábito que eles tinham na época, um costume que eles tinham na época, e que lança maior luz para a gente entender de forma mais profunda o texto. E isso dá uma beleza muito maior, um colorido muito maior para a Bíblia. E a gente consegue enxergar, olha que lição de humildade Jesus ensinou nesse texto, certo? Então aqui foi um exemplo, né, de como você consegue agora se aprofundar ainda mais na palavra de Deus usando o quê? Usando um estudo do contexto histórico-cultural. Então, é extremamente importante para você estudar a Bíblia de uma forma profunda, você analisar o texto bíblico à luz do contexto histórico-cultural. Então, não esqueça disso, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre isso que eu falei, deixa aqui nos comentários. Também me fala se você está achando interessante esse tipo de conteúdo. Eu vou ensinar outras coisas que nos ajudam a estudar a Bíblia de uma forma mais profunda. Então, deixa aqui no comentário, compartilhe com seus amigos, para que a gente possa junto crescer e estudar a palavra de Deus, tá bom? Então, Deus te abençoe e até mais.